noite. É sempre com alegria renovada que nós os recebemos aqui nessa casa, para que possamos dirimir dúvidas, né? Nós também as temos, certamente. Quem não tem dúvida, né? Então, realmente, nós estamos aqui a nos esforçar para responder do melhor modo possível as perguntas que nos foram dirigidas. Muita paz a todos vocês, viu? Nós vamos começar com a nossa companheira Shirley. Uma pergunta aqui interessante. Eu acho que é uma pergunta que todos nós, pode ser que um dia nós estejamos na mesma condição fazendo-a, né? Um espírito encarnado, septuagenário, que ainda às vezes se comporta como um jovem de 30 anos, mais ou menos, pode ser considerado um espírito brincalhão e irresponsável? Esse mesmo espírito, que ainda tem desejos menos nobres na área sexual, pensamentos desequilibrados e até atuantes, também pode ser considerado um teimoso inconsequente? Sabe que é velho cronologicamente, porém age como se fosse jovem. Qual a orientação que a doutrina espírita tem para ele, mesmo sendo ele responsável pelo seu livre-arbítrio? Ele acha que não sabe pedir ajuda através da oração. Acha que não é necessário. Pois, se ainda tem falhas morais até hoje, é porque ainda merece. É atrasado, etc, etc. Afinal, ainda não desceu da árvore? Bom, é uma pergunta longa, né? Mas o que a gente percebe? Que o companheiro, ele refuta um pouco, né, a condição do processo de envelhecimento do corpo físico, que é um processo fisiológico, é um processo natural. Evidentemente que todos nós somos espíritos milenares, somos espíritos velhos, né? E todos nós passamos pelo processo fisiológico de nascer, viver, envelhecer e um dia partir de volta para a nossa terra, para a nossa origem, que é o plano espiritual. E é claro que o envelhecimento, para todos nós que somos espíritos, que à medida que nós vivemos, nós ficamos mais experientes e vamos dizer assim, muitas vezes conseguimos tomar decisões mais sábias na vida, né? Nós desejamos muitas vezes que o nosso corpo físico, na realidade, nos atendesse integralmente o tempo todo a todos os nossos desejos e sonhos, né? E metas. Mas nós temos que acolher dentro de nós a condição de sermos finitos no corpo físico, né? Nós somos imortais apenas no espírito, mas no corpo físico nós somos finitos, né? E nesse acolhimento de entender que nós temos um processo que é nascer, crescer, né? Viver, reproduzir, envelhecer e um dia partir, nós precisamos aceitar as limitações que o processo fisiológico do envelhecimento traz, que vai nos limitar muitas vezes nas nossas atividades do nosso dia a dia. Aquela criatura que tem constrangimento ou dificuldade de aceitar as suas limitações, ela deve sim lançar mão de, primeiro, uma boa alimentação, para que tenha um corpo físico o mais longevo possível, né? Uma boa nutrição, evitar os vícios materiais como cigarro, álcool, todo o excesso, falta de sono, né? Eu quero um corpo físico que ele viva o maior tempo possível bem, não é?
E além disso, quando eu tenho muita dificuldade em lidar com o processo do envelhecimento, às vezes eu preciso de um trabalho da psicologia também agregada a todos esses cuidados com o corpo físico. Isso é uma coisa. A outra coisa é o espírito, que é muito ligado aos prazeres que a própria matéria oferece, que está ligado ainda à animalidade. É uma outra situação. Porque este espírito, certamente ele vai ter dificuldade até de cuidar do próprio corpo, porque ele vai se entregar aos excessos. Aí, este espírito, ele, na verdade, não tem dificuldade em lidar com o envelhecimento. Ele tem dificuldade de lidar com as limitações do acesso aos prazeres ou às satisfações da matéria que o envelhecimento traz. Então, essa criatura, essa deverá ter uma abordagem na parte espiritual mais aprofundada, né? Precisa estudar mais o Evangelho, se autoconhecer, o conhece-te a ti mesmo, trabalhar mais, desligar-se mais dos prazeres, substituir esse prazer que vem da própria matéria por outros prazeres, que são os prazeres da alma, a boa conversa, o bom livro, a companhia agradável de um bom amigo, uma viagem, o acolhimento dos familiares, das pessoas que a gente ama. Começar a substituir esses prazeres que são transitórios, efêmeros, ligados à animalidade, com os prazeres da alma, né? Então, são situações diferentes, né? Um vai demandar um trabalho de evangelização e de aprimoramento, porque ninguém está fadado a ser atrasado. Isso é uma opção. Quem se acha atrasado nas conquistas espirituais tem que trabalhar pelas conquistas espirituais, né? Então, essa criatura, ela tem que trabalhar mais o seu aspecto e as suas conquistas espirituais. Ok? A próxima pergunta, o Ivos vai responder. Boa noite, gente. A pergunta diz assim: com devido respeito, nas escrituras bíblicas, deixa claro que Jesus diz que partiria, mas enviaria o Consolador, que quer dizer o Espírito Santo, e que sua luz seria tão grande que nenhum ser e nenhum santo conseguiria vê-lo. Bom, primeiro a gente tem que considerar o seguinte: a Bíblia não deixa claro nada. Nada deixa claro. A Bíblia não deixa claro. A Bíblia ela é constituída por metáforas, por símbolos, por alegorias. Então, se você toma a Bíblia numa leitura literalista, ou seja, ao pé da letra, você mata o espírito, que é o significado por trás de toda uma simbologia que a Bíblia te apresenta. E isso é o que gera o fundamentalismo cristão, o fundamentalismo islâmico, o fundamentalismo de todas as religiões. Fundamentalismo é aquele atavismo que te prende à letra. E o apóstolo Paulo ele já teve a oportunidade de nos falar: atentai não à letra que mata, mas ao espírito que vivifica. Então, se você lê a Bíblia, né, de uma maneira literal, você está matando todo um significado espiritual profundo que se encontra por trás dos símbolos. Por que Cristo falava principalmente através de parábolas? Porque se ele trouxesse o conhecimento espiritual da sua esfera de uma maneira direta, nós teríamos uma dificuldade enorme de compreender e talvez os seus ensinamentos se perdessem ao longo do tempo. Então ele teve que revestir todo o conteúdo que ele nos trouxe
através de uma didática que se adequasse ao contexto histórico marcado por um nível evolutivo de toda uma coletividade. Então, seria totalmente anticristão do próprio Jesus trazer um ensinamento muito aquém do entendimento do aluno. O que ele teve que fazer? Ele teve que, entre o ensino e o aprendizado, colocar uma didática no meio que pudesse favorecer com que esses ensinamentos eles atingissem o seu objetivo real. Essa didática foi os símbolos, foram as parábolas. Porque quando você lê a Bíblia, ou quando você lê qualquer literatura, você vai interpretar aquele conteúdo à luz da sua capacidade intelectual. Então eu posso ler o mesmo livro que cada um aqui leu e ter uma apreensão daquele conteúdo totalmente diferente. Porque isso aí vai depender de conquista intelectual que é própria de cada um e específica, diferente. Então, o grande perigo da religião, ao longo da história, foi ter achado que o seu ponto de vista sobre a interpretação bíblica era o que estava certo, e a partir dessa certeza, entre aspas, tentava impor aos demais, não adeptos da sua crença, aquele ponto de vista que é muito particular. Então, cada religião, ela cumpre a sua função específica. Quando a doutrina espírita fala que Jesus ele promete um outro consolador, ali no Evangelho de João, se eu não me engano, e a gente reconhece como sendo a doutrina espírita, é porque existem elementos históricos de que nós lançamos mão para chegar a essa conclusão. Então, é uma série de estudos que cercam, né, essa passagem bíblica, que nos indicam fortemente que o Espiritismo se trata do Consolador prometido por Jesus. Então, isso é muito comum, né, numa mentalidade ainda, vamos dizer assim, de crendice, sem aqueles aspectos que uma religiosidade racional proporciona para nós. Eu, por exemplo, eu li o livro Paulo Estevão, de Emmanuel, quando eu tinha 17 para 18 anos de idade. E me maravilhei. E aí, depois de um tempo, recentemente, eu reli o livro Paulo Estevão. A minha compreensão foi totalmente diferente. Parece que eu nunca tinha lido o livro. Por quê? Eu creio que de lá para cá, eu me desenvolvi. Eu fiquei um pouquinho mais inteligente. Eu me aperfeiçoei um pouco mais. E aí a minha visão certamente foi outra. Então, conforme a criatura humana ela vai se desenvolvendo no seu processo evolutivo, mais elevada é a compreensão que ela tem da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos. Então, é muito infantil imaginar que nós já penetramos toda a profundidade que o conhecimento bíblico nos traz. Né? A gente ainda está num nível evolutivo que a apreensão de toda a verdade ela não é possível, porque isso vai de um dilatar do nosso senso moral, de um dilatar da nossa consciência, das nossas capacidades intelectivas. E a partir desse aprimoramento íntimo, nós vamos tendo uma outra leitura da realidade. Então, quanto mais apego à letra, menos entendimento ao conteúdo. Portanto, toda vez que nós nos debruçarmos no estudo bíblico, nós temos que lançar mão de todo um suporte didático, que é uma literatura que gira em torno, e isso a doutrina espírita nos oferece um manancial abundante de suporte para essa interpretação, né? Que vai nos favorecer muito o entendimento. Então, quando você diz que a Bíblia é clara, esse é um ledo engano. Ela não é clara, ela vai se tornando claro a partir do momento em que nós vamos nos capacitando para entendê-la. A pergunta é a seguinte:
fazemos o estudo do Evangelho aos domingos. Tem um grau de entendimento razoável e muitas vezes nos pegamos em dúvida. O entendimento deve ser muito difícil para quem não tem estudo. Existe um pensamento de fazer um livro de linguagem mais simples. Olha aí, na verdade, o nosso companheiro Ives já quase respondeu tudo aqui. Mas eu vou colocar bem simples para a pessoa que perguntou. Eu já faço o Evangelho no lar, lá em casa, há mais ou menos uns 50 anos. A primeira vez que me foi recomendado isso foi no Centro Oriente, lá em Belo Horizonte. Então, eu quando mudei aqui para Divinópolis, eu e minha esposa, nós implantávamos o culto do Evangelho no lar, porque realmente eu que lia as receitas que a espiritualidade passava lá no Centro Oriente, para as pessoas que iam consultar, e 99,99% era água fluidificada, passe e o Evangelho, o culto do Evangelho no lar. Era a medicação que eles receitavam. A pessoa perguntou o que fica difícil. Olha só, o Evangelho no lar, se a pessoa for pegar, por exemplo, a Bíblia, o Novo Testamento, é realmente difícil de entendimento, igual o Ives colocou muito bem aqui. Mas existe, não é isso? As obras especialmente dedicadas ao culto do lar, as obras de Emmanuel, por exemplo. E quando a pessoa tiver dúvida, um consulta o outro. E a dúvida que tiver, venha na casa espírita e pergunta. Não é vergonha nenhuma perguntar. Todos nós temos dúvida. E o culto do Evangelho lá é exatamente para isso, para dirimir as dúvidas. Certo? Então não tenha vergonha de você não entender, não. Realmente a doutrina espírita nos leva a nos tornar até autodidatas, porque à medida que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo cada vez mais e vai compreendendo mais, igual o Ives colocou para nós aqui. O entendimento é infinito, certo? Ele colocou muito bem aqui que não existe nada pronto. Tudo é dado para o nosso esforço pessoal. É mais ou menos assim. Aproveitando essa pergunta, Sr. João, a gente, só para citar alguns livros que podem nos ajudar a compreender o Evangelho, as obras de Emmanuel, a Fonte Viva, Pão Nosso, né? São obras subsidiárias que eles vêm com um versículo, né, do Evangelho, da Bíblia, e vem o comentário, né? E são muito bons porque são textos pequenos que dá para a gente ler durante o Evangelho do culto no lar e muitas vezes nos ajudam bastante a compreender o Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive. Um vai comentando com o outro, né? O culto, exatamente para isso. Na lei, não, um vai comentando com o outro, vai dirimindo as dúvidas. Eu não compreendi isso, o outro ajuda. E vai para fora. A inspiração chega. Porque na hora do culto ali, certamente os amigos espirituais dos familiares estão ali dando assistência. Entendeu? É muito importante isso. E tem um detalhe interessante, porque realmente ele fala uma coisa importante, que o linguajar nem sempre é muito simples, né? A espiritualidade usa, às vezes, de um vocabulário um pouquinho diferenciado. Então, é sempre bom, às vezes, ter do lado lá um dicionário com alguma palavrinha que a gente não conseguiu entender, que até nisso a doutrina espírita nos ajuda a crescer, né? À medida em que nós vamos ter que ir lá no dicionário, às vezes, para ver o significado, isso é bom para nós, porque a gente está ampliando o nosso vocabulário e melhorando a nossa língua portuguesa, né? A nossa compreensão. Então, aí às vezes é preciso lançar a mão mesmo até do dicionário, para alguns casos. Uma entidade pode nos dar informações sobre um pai ou mãe que desencarnou há pouco mais de 2 meses? Como ela consegue estas informações? Bom, isso aqui é um problema, uma dificuldade, porque a gente acha que quando o espírito desencarna,
ele vira adivinho. Ele sabe tudo que acontece com todo mundo, a toda hora, a todo instante, detalhes da vida de todo mundo. Isso não é verdade, gente, tá? Não é verdade. Às vezes, os benfeitores que trabalham nas casas espíritas, que estão ali para auxiliar as criaturas que procuram a casa espírita, eles têm equipes grandes de trabalhadores, né? E essas equipes grandes de trabalhadores, elas visitam vários lares daqueles que frequentam a casa. Então, vocês, quando vêm à casa espírita, vocês também recebem o benefício da visita espiritual dos benfeitores, das equipes de socorro, de amparo, né? E através desse contato das equipes de amparo, de proteção e de socorro, é que eles obtêm informações lá no lar onde eles foram visitar, através dos espíritos amigos que estão no lar tentando ajudar a família, ou através dos anjos guardiões, né, dos espíritos protetores, ou mesmo os espíritos familiares vêm até acompanhando a criatura que vem à casa espírita, vem acompanhando e traz as informações do que está acontecendo, de como que está a pessoa, como que a criatura está depois do desencarne. Então, não é que o espírito seja adivinho e que ele sabe de tudo que está acontecendo. Não. É porque as informações no mundo espiritual, elas transitam também, assim como no mundo material, né? Hoje, no mundo material, pelo WhatsApp, você sabe o que acontece com Deus e o mundo. Facebook também, né? No mundo espiritual, as informações também transitam. Mas a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a criatura pode dar uma notícia ou uma informação para a gente que não corresponde ao que realmente está acontecendo. Então, aí a gente tem que ter cuidado para saber qual que é a fonte, qual que é o médium, né, que é o carteiro dessa mensagem, né, como dizia o Chico. Então, quem que é esse carteiro, né? Se ele é um médium que já tem um trabalho dentro da casa espírita, que é ativo, que trabalha com a sua evangelização íntima, enfim. A gente também tem que ter um pouco de cautela na hora que nós recebemos as informações, tá? Muitas vezes, na verdade, a informação existe, mas não é permitido passar a informação para quem está desejando obtê-la, tá? Tem que ter a permissão também para receber essa notícia, tá certo? Isso também é um item a ser obedecido, né? Então, a situação é variável, tá certo? Pergunta diz assim: boa noite. Stalin, Hitler, Gaddafi, Lenin foram reencarnados por espíritos especiais ou de algum lugar especial? Não. Reencarnação, pelo menos na minha opinião, ela se deu de igual modo como se dá para todos, né? É um ato sexual, o espírito ele vem pelas vias naturais da reencarnação. Não houve nenhum preparo espiritual específico para a reencarnação. Existe algum planeta onde a espécie mais evoluída na qual um espírito pode encarnar não é a humana? Ora, sempre a espécie será humana. Só os corpos de manifestação é que serão diferentes. Aqui, por exemplo, nós estamos aqui encarnados aqui, né? Então nós precisamos de vários corpos de manifestação. Tem um espírito que precisa do corpo espiritual. Isso. E tem o corpo espiritual que precisa de um corpo intermediário, que é o duplo etérico, e esse corpo físico. À medida que nós formos evoluindo, nós vamos perdendo esses corpos. Então existem planetas onde esses corpos de manifestações mais grosseiros,
eles já perderam a função. Então não há necessidade deles mais. Por exemplo, o lugar onde Jesus, né, hipoteticamente, estaria, né, lá não existe, Jesus não precisa de corpos de manifestação para reencarnar mais, né? Nem o corpo físico, né, evidentemente, nem o duplo etérico, e muito menos o perispírito, que já cumpriu a sua função. Quem precisa de perispírito, só quem precisa de reencarnar. Jesus não há necessidade de reencarnar, assim como outros que existem também. Então, existem planetas onde o mundo lá é mental, é diferente, certo? Então, sempre a espécie é humana, só os corpos de manifestação que são diferentes, ok? Eu vou fazer duas perguntas aqui que estão um pouquinho relacionadas. Por que criamos tanta afinidade com alguém que não é nada da gente, ou seja, parente ou familiar? Chego a sentir quando está acontecendo algo ruim com a pessoa e não consigo cortar o vínculo com essa pessoa. Como é explicado isso no mundo espiritual? Segunda pergunta. Nascer em um país e sentir tanta falta de um outro país estrangeiro pode ser resquício de uma vida passada? A saudade é tanta que desde a infância aprendi sozinho o idioma do saudoso país europeu. Tratando aqui da primeira pergunta, nós temos que lembrar que nós somos, na verdade, uma família única e que os laços corporais, os laços consanguíneos, eles nem sempre refletem os laços espirituais. E muitas vezes nós temos grandes amigos, companheiros, pessoas que amamos, que estão envolvidos em projetos diferentes dos nossos na matéria, que têm outras construções a serem feitas ou outros débitos a serem ressarcidos, e que então nós nos separamos transitoriamente, cada um no seu caminho, né? E que oportunamente a vida muitas vezes nos coloca juntos no encontro, né? Nós entramos em contato um com o outro e aí nós revivemos aquele vínculo que nós já temos desde a vida espiritual. Então, efetivamente, quando a gente tem um vínculo com alguém e que a gente percebe que não é consanguíneo, não é parente, né? Evidentemente que esse vínculo ele está no nível espiritual e não no nível material, né? A gente tem que ter um certo cuidado com os pensamentos, com os vínculos que são obsessivos, porque existe obsessão do espírito para o encarnado, de espírito desencarnado para desencarnado, e existe de desencarnado para espírito, assim como de encarnado para encarnado, né? Então, a obsessão, ela também faz criar um liame entre duas criaturas, e que é um liame que desgasta energeticamente, não é um liame construtivo. Então, há de se ver aqui que tipo de vínculo que é esse, se é um vínculo que alimenta, que é um vínculo que te faz bem, de bem-estar, de acolhimento, de paz. Certamente é um vínculo positivo, não obsessivo, né? E que certamente está no nível da espiritualidade, certamente um amigo ou alguém a quem amamos, que está separado de nós por compromissos individuais que cada um tem, por construções que cada um tem que fazer. Tá certo? Em relação ao país, eu até queria fazer um comentário interessante, porque às vezes a gente vai pensar na vida passada, e quando vai pensar em vida passada, todos nós às vezes desejamos ter sido alguém importante, né? Ninguém fala assim, será que eu já fui um pedinte? Um pedinte de rua, um morador de rua, não é? Mas todo mundo quer ter sido alguém importante no passado, né? E eu estou fazendo esse comentário porque, na verdade, pelo que eu vejo aqui, o companheiro que
que traz essa sensação de saudade, né? De um país distante, até aprendeu a língua sozinho, certamente que deve ter realmente algum vínculo com essa terra, né? Mas é muito interessante a gente ter esse cuidado, né, com essas conclusões, porque nós, muitas vezes, em virtude da nossa vaidade, né, em virtude do nosso orgulho, para alimentar essa questão da vaidade pessoal nossa, nós, às vezes, criamos, né, na nossa cabeça que temos raízes, né, especiais. Né? E eu fico pensando, por que será que não sente saudade da África, né? E tem que ser um país europeu? Isso não é uma crítica. Eu estou dizendo que a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que nós criamos com a nossa mente, porque a nossa mente é extremamente criativa, né? E passamos a acreditar naquilo, investir naquilo, né? Então a gente tem que ter cuidado, principalmente avaliando isso. Que o que nós criamos está vindo realmente como revelação para nós, ou está vindo apenas para alimentar, né, uma impressão, uma vaidade, um sentimento que nós precisamos disciplinar, né? Só uma colocação ali que a Sheila falou, certa vez chegou uma senhora para o Chico, contando grandezas das existências passadas dela. Não, que eu fui rainha no século tal, que eu fui princesa depois na França, e na época do cristianismo eu fui mártire, que fui devorada pelos leões. Ela virou: e você, Chico, o que você foi? Ele virou e falou assim: eu fui a pulga do leão que te comeu. Porque realmente isso não importa, né? E quanto mais nós imaginamos grandezas, né, maior é a chance de nós termos nos comprometido no passado, né? Porque a gente sabe que o excesso ele favorece uma queda maior do que a escassez. E como nós hoje já possuímos muita debilidade moral, imagina como a gente não era antes. Porque acreditem, nós fomos piores. Nós fomos piores, conseguimos ser piores. Eu ontem fui pior do que sou hoje, por incrível que pareça. Tem duas perguntas aqui que eu vou tentar responder rapidamente. Cite outro exemplo de emanação energética. Dentro daquela pergunta que a gente respondeu, a pessoa está pedindo para citar outro exemplo de emanação energética. São vários exemplos que a gente pode citar. Um outro seria o da prece. Da prece é uma emanação energética, só que uma emanação energética positiva, uma emanação energética que você beneficia, né, um alvo específico, que é objeto das suas rogativas. O primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, em torno da prece, vem descerrar para nós um conteúdo profundo em torno da prece, falando que nenhuma prece se perde. Por mais que o espírito não tenha o merecimento, aquele seu pedido ele não se dissolve no ar, não. A espiritualidade, se não puder beneficiar o espírito diretamente, beneficiar alguém do lado para que possa atender aquele espírito. Então, nenhuma prece ela se perde. E é um exemplo de emanação energética, né? Tem um episódio da vida do Chico Xavier também. Ele acordou atrasado para o serviço, é uma história muito conhecida, e ele estava indo correndo, e aí tinha uma pessoa esperando ele no caminho, querendo uma recomendação de Bezerra de Menezes que ele tinha prometido já em algumas reuniões passadas. E aí o Chico viu que aquele companheiro ia abordá-lo, ia interceptá-lo, e ele falou: não, deixa eu esconder, passar para o outro lado da rua, que às vezes ele não me vê, e eu ainda chego um pouco menos atrasado no serviço. E aí ele estava indo, Chico viu, ele falou: nossa senhora. Aí quando ele olhou para trás, ele falou assim: aquela recomendação e tal. Ele falou assim: meu filho, eu estou muito atrasado, você pode ir mais tarde, né? Lá no Grupo Espírita da Prece. Aí ele: beleza. Aí Emmanuel chegou para o Chico e falou assim: Chico, não, volta lá, porque quem está atrasado é você. Você que é o indisciplinado da história, ele está ali te esperando, tem 1 hora. Então, ele não pode pagar o preço da sua indisciplina.
volta e atende. Você que tem que pagar esse preço. Ele foi, voltou, atendeu, né, e saiu correndo depois. O cara falou, Chico, de novo, deu aquele frio na espinha, né? Ele olhou para trás e o companheiro falou assim, vai com Deus. Quando ele falou vai com Deus, ele percebeu emanações fluídicas atingindo ele, lhe causando um bem-estar que ele acalmou instantaneamente. E aí ele foi, chegou no serviço, normal. E aí Emmanuel, depois fazendo uma brincadeira com ele, falou assim, imagina se você não atende aquele senhor, e ele vira para você, Chico, o diabo que te carregue, o tipo de energia que não iria te atingir. Né? Então, é um exemplo de emanação fluídica também, a prece. Outra pergunta aqui, dentro daquilo que a Shirley respondeu. Um namorado ou namorada muito ciumento é um exemplo de obsessão de encarnado para encarnado? Sem dúvida. É um exemplo, não é um fato, né? É uma realidade, porque dependendo do nível de ciúme, você perturba a pessoa, adoece a pessoa. Então, sem dúvida alguma, é um exemplo de obsessão de encarnado para encarnado. Agora, é o tipo de encosto mais fácil da gente se livrar, sabe? É o tipo de encosto, porque se você quiser mesmo, você interrompe, show, né? Show Satanás. E consegue colocar de lado mesmo, tocar a sua vida, tá certo? Então, não deixa de ser um exemplo. Agora, a nossa postura ante qualquer tipo de obsessão, seja espiritual, seja de encarnado, ela é o que vai determinar a nossa cura. A doutrina espírita, ela não cura ninguém. Ela te passa roteiros a fim de que você mesmo possa se curar. Só existe autocura. Só existe autocura. Porque ninguém cura, nem o Cristo. Quando Jesus ele fala assim, vinde a mim todos vós que estiveis fracos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alívio é muito diferente de cura. Alívio é uma coisa. Alívio é como quando você toma uma medicação e aí você tem um alívio instantâneo daquela dor. É isso que a doutrina espírita, na sua função de consolador, colabora no atendimento das nossas dores. Né? A doutrina espírita proporciona um alívio. Agora, somente através da educação espiritual é que eu vou realmente efetuar a minha cura. Porque os nossos problemas, eles costumam ser recorrentes. A gente chega, obtém um alívio, mas sai daqui para fora e continua com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos, com as mesmas ocupações mentais. Então, aquilo ali vai servir para que certamente haja uma recorrência das suas enfermidades. E você vira e mexe, está procurando ajuda, porque ainda não houve a educação real do espírito. Uma vez aurida a educação espiritual, provavelmente o tipo de auxílio que você vai requerer vão ser outros, né? Então, o grande objetivo da doutrina espírita nas nossas vidas é consolar, sim, mas, acima de tudo, nos educar. Nós temos ali 2 minutos. Tem uma pergunta aqui, a seguinte. Gostaria de saber se vou precisar de ir morar mesmo que temporariamente com meu filho Vinícius no Canadá. Gostaria de saber se meu filho Vinícius, que mora em Montreal, voltará a morar no Brasil. A nossa companheira Shirley já deu assim uma guinada bem boa nessa pergunta aqui, sabe? Eu dirijo reuniões mediúnicas há muitos anos agora, estou meio aposentado já, sabe? Então, nesse tempo todo que a gente trabalhou nessa área, a espiritualidade sempre recomendava para a gente que esse tipo de informação aqui é muito terra a terra, para que eles, que têm uma ocupação enorme lá no mundo espiritual, possam interferir. Eu gostaria de comunicar para essa nossa companheira que fez a pergunta que ela deve pedir uma intuição, certo? Não recorrer a uma casa espírita para pedir essa informação, porque
A Shira já respondeu aqui que muitas vezes ela pode recorrer a uma casa espírita não muito séria e que uma entidade zombeteira possa responder isso aí afirmativamente e levar a ela um engano muito grande. Então, realmente, eu acredito que no lugar dela, à noite, eu pedisse a meu amigo espiritual que me pudesse assistir nessa hora, me desse uma luz, me desse uma assistência, para que eu pudesse me informar melhor, né, através da intuição, a respeito disso aqui. Ela tendo confiança, tudo vai dar certo. Ou ela vai lá, ou o filho dela vem cá, viu? Nós chegamos no término dos nossos trabalhos aqui dessa noite, né? Queremos agradecer a todos vocês pelas perguntas importantes que vocês fizeram. E a gente respondeu dentro da nossa capacitação e do tempo também, né? Porque a finalidade das respostas aqui não é esgotar o assunto, não é isso? A doutrina espírita é muito ampla e precisa realmente de tempo e de trabalho nosso. Muito obrigado a todos vocês, boa noite.